aqui. Rapaz, olha os jovens aí. Olha aí. A responsabilidade aumentou, né? Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido e Pai amado, nesse momento quero apresentar, meu Pai, a vida do Magno diante do Senhor, que vai estar levando a Tua palavra e que o Senhor usa a vida dele nesta noite para a honra e para a glória do Teu nome e que eles venham a ser usados pelo Senhor em o nome do Senhor Jesus. E aquilo que o Senhor já falou com ele, que o Senhor venha falar conosco nesta noite para a honra e para a glória do Teu nome, e todos digam amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Quero dizer para a igreja que eu estou muito feliz com esse convite, né, de ter sido escalado para pregar. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, ao pastor Juninho, ao pastor Dionilton, e dizer para a igreja que eu estou aqui, igreja, estou aqui diante de, às vezes, 300 ou mais pessoas. É uma resposta de Deus. Eu coloquei diante de Deus uma área da minha vida e falei para Deus assim: Senhor, se a resposta do Senhor para a minha vida, para essa área, for sim, que o Senhor me oportunize para eu pregar para a Tua igreja. Aí eu dificultei para Ele. Aí eu falei assim: Senhor, que não seja nem quarta e nem domingo, que seja no culto da campanha, porque é muito mais difícil. Aí eu vou ter certeza que a resposta do Senhor para a minha vida é sim. E aqui eu estou hoje. Mas eu quero dizer para vocês, igreja, que eu, Magno, não tenho nada para oferecer para vocês. Nada. Mas o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você e que está em mim, esse pode nos oferecer muito. Esse pode falar conosco. Assim como ele falou ontem, vai falar hoje e pelos próximos 10 dias. Você crê nisso? Amém? Então abra sua Bíblia. No livro, na carta aos Efésios, capítulo 4, e o versículo é o de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler até o 24. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Vaidade aqui não é de beleza, irmãos. É a vaidade de escolher as coisas fúteis do mundo. 18. Entenebrecidos no entendimento, separados de Deus, da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Nós não aprendemos assim com Cristo, não é verdade, igreja? 21. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Só vocês, lê o 24. 1, 2, 3, já. Feche os olhos. Pai, eu estou aqui diante da Tua igreja. Estou com o coração feliz, Pai, alegre, porque o Senhor respondeu a minha oração. E assim como o Senhor fez comigo, eu intercedo por todos os meus irmãos que me ouvem, que as orações deles sejam respondidas. Que o Senhor fale com a Tua igreja também, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. O Senhor nunca reuniu um povo, Pai, e liberou eles sem que eles fossem alimentados. E assim eu peço, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite seja assim, que o Teu Espírito fale com a Tua igreja. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Que toda distorção, Pai, que toda distração caia por terra em nome de Jesus. Mas que o Teu Espírito tenha livre acesso aos corações nessa noite. E que os corações sejam uma boa terra para ouvir e receber a Tua palavra. Em nome de Jesus.
Amém. Podeis assentar, igreja. Nesse texto que nós lemos aqui, Paulo ele está exortando a igreja de Éfeso. Paulo está exortando eles a eles trilhar um caminho de santidade, mostrando para eles que estar na igreja é diferente de estar no mundo, e aqui ele traz um contraste do comportamento de quem está na igreja, de quem é cristão, no caso nós, e de quem está no mundo. E Paulo exorta eles, e aqui a gente percebe que o cristão está envolvido com o mundo já não é de agora, já não é uma preocupação recente, isso desde a época de Paulo. Paulo já vem se preocupando com isso. E aí nós estamos numa época, num determinado período de tempo que nós estamos vivendo, em que falar sobre santificação tem sido muito negligenciado. Pouco se ouve pregações sobre santificação. Por quê? Porque falar sobre santificação separa o que é de Deus e o que é do mundo. E essas coisas, às vezes, estão dentro do coração do cristão. E isso traz um confronto para nós. Nós somos confrontados, porque dentro das pessoas tem coisas de Deus e do mundo. E aí, quando a gente vai lá em Hebreus, coloca para mim Hebreus 4:12. Diz assim a palavra de Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Pela palavra, por essa palavra, santificação, nós podemos examinar nós mesmos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, daquilo que estamos fazendo. Nós podemos ver e ter consciência de onde que nós estamos nessa caminhada com Jesus, através dessa palavra. Por isso que ela traz confronto para nós. Agora, nós precisamos entender que todos nós somos santos do Senhor. Todos que um dia entregou a vida para Ele, que se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus, é santo de Deus, todos. Mas nessa caminhada com Cristo, alguns se perdem, uns criam mais intimidade e outros menos, porque alguns se santificam mais, alguns buscam mais do Senhor e acabam tendo uma intimidade maior com o Senhor. É isso que Cristo quer de nós, intimidade. E alguns conseguem, outros não. Quando a gente vai lá para o Apocalipse 22:11, vai dizer assim: quem é sujo, suje-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. Por essa palavra nós podemos deduzir que a santificação ela é progressiva. Nós vamos crescendo em santidade no decorrer do tempo. Podemos entender que Deus quer uma grande diferença entre as pessoas do mundo e nós que estamos aqui na igreja. Deus quer uma grande diferença entre nós. E essa santificação, ela começa na justificação, quando nós nos arrependemos. A palavra de Deus fala assim: quando a gente se arrepende, nós somos justificados. Nossos pecados são perdoados. Deus já nem se lembra mais. E ela perpassa por toda a nossa vida e vai até a glorificação, até a gente partir. Ou seja, essa caminhada de santificação é por toda a nossa vida. Por toda a vida, desde quando nós nos convertemos. Agora, se nós pudéssemos perguntar para todos os cristãos, de um modo geral, nós pudéssemos fazer a seguinte pergunta. Todos nós perguntássemos assim: desde que você aceitou Jesus, que você se converteu, talvez dias, meses, anos ou muitos anos, desde essa época, quanto do mundo você ainda tem dentro de você? A santificação tem que ser progressiva. Será o que eles responderiam para nós? Será o que nós ouviríamos? Haja visto o que nós temos visto aí diante da sociedade. Desde que você aceitou Jesus, quanto do mundo ainda tem dentro de você? As certezas, os pensamentos, comportamentos, atitudes. Escute, um navio, ele é feito com um propósito: realizar frete de cargas marítimo. O navio chega no terminal portuário, ele é estufado, carregado, e ele vai para outro país. E ele cruza de mar a mar, cumprindo o propósito dele. Mas de repente, a água entra dentro do navio.
o que acontece com ele? Ele perde o propósito. Assim é o cristão, quando o mundo entra dentro do seu coração. Jesus, lá em João 17, ele vai dizer assim: Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, Jesus tem uma missão para nós aqui. Qual, Magno? Ser sal e luz dessa terra. Ser diferente. É isso que Jesus tem para nós. Mas se o mundo entra dentro do cristão, o cristão perde o propósito. Ele deixa de ser sal e luz. Agora, por que a água entra dentro do navio? Primeiro, por causa das rachaduras, trincas. Aí é necessário ser feito manutenções preventivas, para que o pior não aconteça, para que a água não entre dentro do navio. Nós estamos aqui hoje, eu acho que tem 300 ou mais pessoas aqui, pastor. Nós estamos fazendo manutenção na nossa fé. Ontem o pastor pregou uma palavra, agora nós estamos ouvindo outra. E nós vamos ter pelos próximos 10 dias palavra. E nesse período o Espírito Santo vai falar com você. Vai te alertar: olha, essa atitude não está legal. Esse caminho não é bom. Ele parece direito, mas é um caminho de morte. E esse pensamento. E aqui a gente está fazendo uma manutenção durante esses dias. O navio afunda, ou a água entra dentro dele, primeiro, né? Por causa da sobrecarga. Às vezes o dono do navio, para ganhar mais dinheiro com o mesmo frete, o que ele faz? O navio é para 50 mil toneladas. Eles colocam 60 ou 70 mil. E muitas vezes dá certo. Vai e vem e faz muitas viagens. Mas de repente, não aguenta. O casco rompe, a água entra dentro dele e ele afunda. Com o cristão acontece a mesma coisa. As sobrecargas da vida. Principalmente na área do trabalho, querendo ganhar mais. A gente passa a perder o sentido das coisas. Nós já não enxergamos as coisas como deveríamos enxergar. Nós já não valorizamos as coisas com o valor que elas têm. De repente você chega na igreja e fala assim: pastor, eu não dou conta mais desse cargo aqui. Porque agora eu estou trabalhando e agora o negócio está mais corrido e tal. A primeira coisa que o mundo faz, a sobrecarga, tirar o valor. A família. Muitos pais e mães não têm tempo para os filhos, porque está sempre correndo lá fora, sobrecarregados. E nisso o mundo vai entrando dentro do cristão. Porque a gente perde o sentido, o valor das coisas. Por que a água entra dentro do navio? Por causa das tempestades. Todo navio, irmãos, é feito para suportar as tempestades. Mas tem tempestade que o navio não suporta. O casco se rompe. Todos nós aqui, em Cristo Jesus, fomos feitos para suportar toda e qualquer tempestade da vida. Mas se a gente tirar o olho de Cristo, nós vamos afundar. O mundo vai entrar dentro de nós. Pedro, enquanto olhava para Cristo, Pedro andava por cima das águas. Mas de repente ele tira o olho de Cristo e ele começa a afundar. Então o cristão, quando ele começa a olhar para o mundo, ele tira os olhos de Deus, as coisas do mundo começam a entrar e ele vai perdendo o seu propósito. Agora, duas coisas que eu quero meditar com a igreja a respeito de santificação, dessa caminhada que nós temos que crescer. A primeira é: a santificação é a vontade de Deus para as nossas vidas. Repita comigo: a santificação é a vontade de Deus para a minha vida. Coloca aqui para nós 1 Tessalonicenses 4:3. Diz assim a palavra do Senhor: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Vou pegar só a parte A desse versículo. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é a nossa santificação. Às vezes nós pensamos, todos nós já fizemos essa pergunta: qual a vontade de Deus para a minha vida? Quem aqui já fez essa pergunta? É uma pergunta central na vida do cristão.
Qual a vontade de Deus para a minha vida? E a resposta está aqui. A vontade de Deus para as nossas vidas é a nossa santificação. A santificação da nossa família. Que nós cresçamos em santidade. Essa é a vontade de Deus. E essa santificação, ela não é opcional. Ela é o processo pelo qual nós passamos, que nós vamos nos tornando, à medida que vamos caminhando, nós vamos nos tornando a semelhança de Jesus. Então ela não é opcional, ela é obrigatória para todo o crente que aceitou Jesus e que realmente foi convertido. Jesus vai dizer assim, tem um versículo que Jesus vai dizer assim: eu sou a porta. Se alguém entrar pela porta, encontrará pastagem. Essa porta que Jesus fala aqui é uma decisão que ele coloca diante de todo ser humano. Essa porta significa decisão. Por isso que ele fala assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Uma vez que nós, convencidos pelo Espírito Santo de Deus, nós acessamos essa porta e entramos, vai ter um texto que diz assim, Tomé vai dizer assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Aí Jesus vai dizer assim: Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse caminho que Jesus fala aqui é de santificação. Primeiro eu decido por Jesus, eu tomo essa decisão, convencido pelo Espírito Santo. Eu acesso essa porta. Cumpre-se na minha vida João 1,14. Mas a todo quanto receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nos tornamos filhos de Deus e entramos por esse caminho de santificação. E à medida que nós vamos caminhando em santificação, nós vamos sendo transformados. Porque a cruz de Cristo, escute isso, a cruz de Cristo, ela não reforma e ela não conforma nenhum de nós, mas ela transforma o ser humano. Repita comigo: a cruz de Cristo não reforma e não conforma, mas ela transforma o ser humano. Transforma o que, Magno? Transforma o nosso caráter. Quando nós chegamos na igreja, nós saímos do mundo e nós vemos para a igreja, nós vemos com a bagagem do mundo. E quando nós chegamos aqui, nesse caminho de santificação, nós vamos tirando as coisas do mundo e colocando as coisas de Deus. Os valores, as certezas. O nosso caráter é transformado. Os nossos pensamentos são transformados. Nós já não pensamos como o mundo pensa. Aqui a gente pensa diferente. Cumpre-se em nós Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui nós nos tornamos inconformados com as coisas do mundo. Ou seja, nós não aceitamos mais o mundo nas nossas vidas. Há uma renovação de mente. Nossas atitudes, nossos comportamentos são transformados. Nós já não agimos como agimos lá fora. Aí alguém pode dizer assim: Magno, eu sou difícil. Eu nasci assim. Magno, esse pecado está sempre diante de mim. O meu gênio é forte. Eu sou uma pessoa de opinião forte. Escute, Isaías, quando viu Jesus, a palavra de Deus vai dizer assim, Isaías falou assim para ele: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou ao contrário, né? E a palavra de Deus vai dizer assim, que um anjo querubim foi lá, pegou um pano e limpou a boca de Isaías. Foi isso? Foi uma bucha? Isaías falou: Senhor, tipo assim, Isaías estava falando: Senhor, é difícil para mim. Além de eu ser pecador e eu ser desse jeito, o povo que eu habito no meio ainda é desse jeito. É difícil para mim. Mas aí o que faz? O anjo querubim pega o quê? Uma tenaz, uma brasa de fogo e queima. Lá em João 17, na oração dos santos, Jesus falou assim para Deus: Pai, dos que tu me destes, nenhum deles eu perderei.
Jesus não vai perder nem a você nem a mim. Mas Ele vai nos purificar. Talvez com pano, com bucha e algumas coisas com fogo. Mas Ele vai purificar a igreja dele. Você crê nisso? Que assim seja na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? A segunda coisa, irmãos, eu quero meditar com a igreja, é o versículo-chave, né, aqui da campanha. Está lá em Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. E diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só vocês. Vocês têm visto Deus, igreja? Vocês já fizeram essa pergunta? Vocês já falaram isso? Senhor, se não fosse o Senhor, eu não ia agir dessa forma. Se não fosse o Senhor, eu ia fazer esse negócio bem que injusto para mim ter um lucro maior. Se não fosse o Senhor na minha vida, a minha atitude em relação a isso era diferente. O cristão geralmente pensa muito nisso. E é exatamente aí que a gente vê Deus. Por isso que a santificação nos faz ver Deus, porque quando nós vamos fazer alguma coisa errada, a gente lembra de Cristo. A gente vê Ele em nossas vidas. Agora, Jesus também, Ele está nos milagres. Mas tem pessoas que só vê o milagre e não vê Jesus. Numa campanha igual essa, de 12 dias, às vezes a pessoa vem, recebe o milagre e vai embora, mas não vê Jesus. Escute, aquele povo estava sendo escravizado pelo Egito, Israel. A palavra de Deus diz que aquele povo estava no sofrimento, na angústia e dor. Lá do sofrimento deles, eles clamam ao Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus do trono escuta. E Ele lembra da promessa que fez a Abraão. E Ele levanta um líder para libertar aquele povo. E de repente, Moisés é levantado como líder, pega aquele povo e eles saem do Egito. E de repente eles chegam diante do mar, o mar se abre e ele passa com o povo. De repente aquele povo tem sede, Moisés toca na rocha, sai água, aquele povo bebe. De repente aquele povo tem fome, o maná cai do céu, aquele povo pega, come. Aquele povo tem calor, frio, a nuvem por cima esquentava eles. Aquele povo viveu milagres extraordinários. Mas aquele povo, igreja, não viu Deus. Eles não conseguiram ver Deus na vida deles. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Tem muitas pessoas que estão na igreja que saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu delas. Por isso que às vezes não consegue ver Jesus em sua vida. Acha que muitas coisas é obra do acaso. Agora, coloca aqui para mim em 1 João 2, nós vamos ler o 15 e o 16. 1 João 2, 15 e 16. Essa palavra aqui, João, não escreveu, não foi para o mundo, foi para nós, para os crentes. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí eu pergunto para vocês, qual é a vontade de Deus? Qual a vontade de Deus, igreja? Todos, qual a vontade de Deus?
a nossa santificação. Essa é a vontade de Deus. O mundo e a sua cobiça passam, mas os santos do Senhor permanecerão para sempre. Que assim seja na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Agora, olha a expectativa de Deus em relação a esse povo. Êxodo 3, 13 e 14. Êxodo 3, nós vamos ler o 13 e o 14. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. O objetivo de Deus aqui era se revelar para aquele povo. Mas aquele povo não conseguiu ver Deus. Por último, Deus se revelou a nós através do Filho, diz a palavra dele. E aí o Filho, Jesus Cristo, vai dizer assim para mim e para você: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. Intimidade. Jesus quer ter intimidade com os seus. Mas para ter intimidade com Jesus, para nós aumentar a intimidade, nós temos que crescer em santidade. Para aumentar a intimidade, nós temos que crescer em santidade. Olha a resposta do povo para Deus. Coloca Êxodo 32, 1. Nós vamos ler até o 4. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. 2. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. 4. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Quem tirou esse povo da terra do Egito foi Deus. Mas eles atribuíram isso a um bezerro de ouro. Essa foi a resposta do povo em relação a Deus, a tudo o que Deus fez por eles. E como consequência, esse povo, numa caminhada que era 40 dias, ficou por 40 anos. Por que demorou tanto? Porque foi rápido para Deus tirar o povo do Egito. Mas por 40 anos Deus tentou tirar o Egito do povo através do deserto. Porque dentro daquele povo estava a idolatria. Naquela época que eles foram tirados do Egito, o Egito tinha 10 deuses. Tinha um Deus para cada coisa. E no coração daquele povo estava a idolatria. E Deus trabalhou por 40 anos no coração deles, tentando tirar o Egito do coração deles. Os desertos da nossa vida, irmãos, não é para nos matar, para nos fazer pecar. Talvez seja Deus trabalhando na nossa vida. É uma oportunidade de capacitação. É Deus nos capacitando. As pessoas difíceis que aparecem na nossa vida, é Deus nos capacitando. Para quê, Magno? Para receber as bênçãos futuras. Porque Deus tem bênçãos para mim e para você. Amém, igreja? Agora, olha isso aqui. Deuteronômio 8:2. Deuteronômio 8:2. O objetivo de Deus
Lembra-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. O objetivo de Deus era tirar o Egito de dentro daquele povo. Foi provando aquele povo, ano após ano. Talvez você pode pensar que o ambiente, as pessoas podem decidir por você, porque aquelas pessoas estavam no deserto. E é verdade, as pessoas e o ambiente, elas têm influência sobre nós, mas nós somos moralmente responsáveis por aquilo que nós fazemos. No deserto, Jesus foi conduzido para o deserto. A palavra de Deus fala que ele ficou 40 dias de jejum. E aí ele teve fome. E num momento de fraqueza, que nenhum de nós aqui ainda passou. Nenhum de nós passou. No momento daquela de fraqueza, Satanás chegou para tentar Jesus. E tentou ele por 3 vezes. E a partir da 3ª vez, Satanás o deixou. Porque Paulo vai dizer assim, ó, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Satanás deixou Jesus. Mas Adão estava no paraíso. Adão não faltava nada para ele. Ele tinha tudo. Adão tinha tudo. E ele pecou. E ele caiu. Então não é o ambiente e as pessoas. É nós, é o que está dentro de nós, de mim e de você. É isso que vai resumir e vai definir a nossa caminhada, o nosso crescimento de santificação. Não podemos atribuir ao outro a responsabilidade que é nossa. Daquilo que o Espírito Santo às vezes está falando com você nesse momento. Dos caminhos, das decisões que você tem tomado, querendo agradar a carne. Agora, vocês me perguntam assim, Magno, beleza, eu entendi. A vontade de Deus para a minha vida é a minha santificação. E com a santificação eu consigo ver Deus. Mas como viver diante de uma sociedade tão deturpada igual está e continuar em santidade? Uma opressão tão grande. E nós vivemos num período de opressão gigantesca. É só abrir o celular que vocês vão ver. Você vê coisa que nem quer ver. É uma opressão. O sistema querendo fechar o cristão. Primeiro, como nós podemos vencer isso? 2 Tessalonicenses 2,13. Coloca aqui por gentileza. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a verdade, e a fé na verdade. Escute, só o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar a vencer o pecado. Só o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar. Valorize, igreja, a presença do Espírito Santo na tua casa, na tua vida, na tua família. 1 João 4,4 vai dizer assim, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vocês, todos, e do que está em mim, do que aquele que está no mundo. Aí tem um texto que vai dizer assim, não apagueis o Espírito Santo de Deus. Valorize, irmão, a presença do Espírito. Esses dias para trás, vou contar outro testemunho aqui, vocês querem ouvir? Eu me retirei da cidade, fui para um lugar ali para orar. Olha o quanto o Espírito Santo é doce. E ali, eu estava ali, o meu telefone tocou, um jovem me ligou, desesperado, muito assim, angustiado. Aí eu falei para ele assim, o que foi? Aí ele falou assim, não, eu estou muito confuso, eu acho que estou ficando doido. Aí eu falei para ele, mas por quê? Ele falou, olha, eu tive na tua igreja na quarta-feira, isso foi na segunda. Isso foi na quarta-feira, eu tive na tua igreja, visitando. O pastor pregou uma palavra. Aquela palavra falou comigo. Quando o pastor falou assim, alguém quer aceitar Jesus?
O meu coração queimou, mas eu não aceitei. Eu resisti com todas as forças e não fui. Mas desde aquele dia, alguma coisa mudou dentro de mim. Todas as coisas que eu fazia de errado, eu já não consigo mais fazer. Já tem uma acusação dentro de mim, falando que aquilo é errado. Ontem mesmo, aí no domingo, eu juntei com os amigos e fui tomar uma cerveja. Quando eu tomei o primeiro copo, foi uma confusão danada dentro de mim, aquilo falando que era errado, e aquela confusão toda. E eu não aguentei e fui embora. O que eu faço? Aí eu falei para ele assim, isso aí é o Espírito Santo. Ele já te convenceu do pecado. Falei para ele. Olha o tanto que o Espírito Santo é maravilhoso, igreja. Aí ele falou assim, se eu aceitar Jesus, vai passar? Aí eu ri também na hora, viu, igreja? Eu falei para ele assim, não, aí vai só começar. Que é só nós que estamos desse lado de cá que temos essa luta. As pessoas que estão no mundo, elas fazem as coisas erradas e acham que estão certas. Mas nós não, desse lado de cá é luta o tempo todo. Falei para ele. Só que tem uma vantagem, nós lutamos com Jesus. Aqui nós vamos nos fortalecendo. E às vezes aquelas dificuldades que eram grandes já não é tanto, porque o Espírito de Deus nos fortalece. Aí sabe o que eles falaram, igreja? Eu quero aceitar esse Jesus. E ali eu tive orando por ele. Eu nem sabia se eu podia. Mas ali eu tive orando por ele. Depois eu até liguei para o pastor. O pastor está valendo, será? Ele falou assim, tá. É assim que o Espírito Santo faz, igreja, com nós. Valorize o Espírito Santo, a presença. Quando ele falar, escute. Quando ele orientar, escute. Às vezes é coisinha besta. E a gente acha que é besta, né? Mas não é. Esteja sensível à voz do Espírito. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Segunda coisa, como viver em santidade? Pelo poder da palavra. João 17:17. Coloca aqui, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. O conhecimento da verdade nos conduz por um caminho de santidade. Repita comigo. O conhecimento da verdade nos conduz pelo caminho da santidade. Irmãos, isso aqui, ó. Coloca aqui para nós Amós 7:7. É isso aqui, ó. Se a gente não conhecer o caminho, a gente vai cair. Se a gente não sabe o caminho, para onde que a gente vai? Amós 7:7. Ele me mostrou ainda isto. O Senhor com um prumo na mão e estava junto ao muro construído no rigor do prumo. Isso aqui é o prumo de Deus para a nossa vida, igreja. É no rigor desse prumo aqui que nós temos que construir nossa família. Trabalho. Todos os nossos objetivos têm que estar alicerçados aqui, ó, nesse prumo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus. Salmo 119:11 vai dizer assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardou no melhor lugar o coração. A melhor coisa, a palavra. Com o melhor propósito, não pecar contra Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. E o seu prazer, igreja, esteja aqui, ó, na lei do Senhor. Que o prazer dessa igreja esteja aqui, ó. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A sua folhagem nunca murcha, e tudo quanto vocês fizerem prosperará. Em nome de Jesus. Você crê nisso, igreja? Aplauda o Senhor por isso. Eu quero concluir essa mensagem
Pedir para a igreja ficar de pé. Pedir para o pessoal do louvor já vir também. Vai ungir o pessoal, né, pastor? Coloca para nós aí, igreja, os meninos aí, Efésios 4, 24. Efésios 4, 24. É o último versículo do texto que fizemos a abertura aqui. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Só vocês, igreja. Escute, esse é o propósito grandioso de Deus para nossas vidas. Esse novo homem. Se eu falar para vocês aqui, Paulo, vocês vão lembrar do apóstolo. Vocês não vão lembrar do perseguidor. Se eu falar Paulo, vocês vão lembrar do apóstolo. Não vão lembrar do perseguidor. Por quê? Porque ele passou e cresceu em santidade. Santificação, irmãos, é ser separado. Separado de quê, Magno? Separado do mundo. Para a gente ficar disponível para Deus. Não é um fardo, irmãos. Pelo contrário, é uma honra para nós a santificação. Porque nós vamos, cada dia mais que passa, vamos sendo parecidos com Deus. Vamos sendo transformados. E que assim seja na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero fazer um apelo aqui agora. Alguém no nosso meio, e ouvindo essa palavra, possa falar assim: Magno, essa palavra falou comigo, o Espírito de Deus falou comigo. Alguém no nosso meio, e fala assim: Magno, eu quero entrar por essa porta. Eu quero decidir por ela e entrar por esse caminho. Alguém no nosso meio, se tiver, levanta a mão. Vai ter um texto que Jesus vai dizer assim: Pai, somente vem a mim aqueles que tu enviar. Jesus disse isso. Há alguém aqui que queira aceitar Jesus nessa noite? Levante a mão, que a gente quer orar por você aqui. Amém? Às vezes você está constrangido. Você pode procurar os pastores ao final do culto. Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Pai, pela tua igreja. Obrigado, Pai, porque a tua palavra e o teu evangelho ainda é pregado aqui. Obrigado, meu Pai, por a tua santificação, essa obra tão maravilhosa que o Senhor fez, meu Pai. Toda essa obra para o ser humano, para nos conduzir, meu Pai, pelo um bom caminho. Eu estou diante de pais, mães, crianças, famílias. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos conduza por um caminho de santificação. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, perdoe todos os nossos pecados. E aqueles pecados, Pai, que a gente não consegue se livrar. Tira de nossas vidas, Pai, nem que seja com fogo. Mas que o Senhor purifique a tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor, Pai, colocou essa palavra no coração do nosso pastor. Porque eu sei que o Senhor quer fazer grandes coisas na tua igreja. O Senhor quer purificar a tua igreja. E eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, purifique a tua igreja, Pai, nos conduza pelo bom caminho. Que nenhuma vantagem do inimigo, Pai, que o inimigo não possa ter nenhuma vantagem sobre as famílias dessa igreja. Eu repreendo todos em nome de Jesus. E que a palavra, Pai, que foi pregada aqui, que ela possa germinar, Pai, e florescer no coração da tua igreja. É o que eu te peço, Pai. Continue falando conosco em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, igreja.